Quando a gente chega aqui, amigo, em motilidade ocular, aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Por quê? Porque ele é um item que ele tem muitos subitens. Então, dentro de motilidade ocular, a gente vai ver capa, vai ver Hirschberg, vai ver ducções, vai ver versões. Aí, para incrementar, a gente vai ver toda a exploração pupilomotora, todos os 4 testes, né, inclusive o balanceio ou balanço, como alguns chamam. Então, motilidade ocular, ao contrário do que possa parecer, tem muita coisa dentro dela. Tá? Então, a gente vai tratar a motilidade com calma, com tranquilidade. E de antemão eu vou colocar aqui, ó, estão incluídos na motilidade. Vamos lá. Capa. Esse nome feinho. Hirschberg. Ducções. Versões. Avaliação pupilo-motora. Então, dentro da motilidade ocular, quando você vê falando, amiga, em relação à motilidade ocular, a gente vai ter que lembrar que tá todos esses testes incluídos aí, tá? E de antemão, o que acontece? Vamos lá. Como eu te falei, vai ser só bizu de qualidade. Então vamos lá. Quais são os músculos extraoculares que estão envolvidos na motilidade? Ou seja, uma perguntinha. Então vamos lá. Quais são os músculos extraoculares que estão envolvidos na motilidade? 4 retos. 4 retos e 2 o quê? Oblíquos. Então isso aqui, amiga, são os músculos que estão envolvidos. Então aí a gente tem que pensar qual músculo atua trazendo o olho para baixo. Porque você tem que, na verdade, assim, o oblíquo que está em cima, o oblíquo, tá? Ele ajuda a descer na sua função secundária. E o oblíquo que está embaixo ajuda a subir na função secundária, pelo amor de Deus. Vamos botar aqui as funções dos músculos. Vamos fazer isso aqui numa tabelinha, que eu acho que vai ajudar muito. Você vai tirar todas as suas dúvidas, tá? Eu acredito que vai ajudar demais. Então, vou botar aqui uma tabelinha. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 retos. 1, 2 oblíquos. Então, vamos lá. Músculo. Aqui a ação principal. Desse lado de cá, ação secundária. E desse lado de cá, ação terciária. Mas acho que assim vai ficar mais tranquilo. Então, vamos lá, amigo. Vou botar aqui de vermelho. Então, vamos lá. Os 4 retos primeiro, tá? Reto medial. Aqui embaixo, reto. Opa, podia ficar vermelho. Reto lateral. Reto superior e aqui embaixo reto inferior, tá? Então vamos lá. O que acontece? Eu vou colocar aqui, vou escolher uma cor, vou botar agora um verde, vai ficar bem colorido, para chamar a tua atenção quando você vê. O que acontece? A ação principal. O que o reto medial faz, amigo? Então vamos lá. Reto medial, você tem que lembrar que ele está em que posição? Medial, lembra de meio. Meio, nariz. Então aqueles que estão na parte nasal, e aí lembre-se, não pode esquecer, tem o medial de cada olho. Então vai ter reto medial OD, reto medial OE, cada um no seu ladinho, certo? Mas ambos na parte nasal. Então, amiga, a principal função dele é aduzir, ou seja, trazer o olho para a parte nasal. Ele chega, recebe o estímulo, se contrai, puxa os olhos para a nasal. Aí eu já vou aqui abstrair também, porque minhas aulas geralmente são bem dinâmicas assim, amiga, tá? E a partir do momento que ele aduz contraído, o que o reto lateral que está lá na parte da têmpora, lá na parte de fora, tem que fazer? Tem que relaxar. Concorda? Se ele contraiu para trazer o olho para o nariz, para a direção da convergência, o outro lado tem que relaxar. E aí o que acontece? Feito isso, qual seria a ação secundária dele? Ele não tem ação secundária nem terciária. Ou seja, o reto medial, amiga, só faz isso. Ele nasceu para fazer isso. Ele só faz aduzir. E aí fica fácil agora de montar nossa tabelinha. Por quê? Porque o lateral ele tem que fazer o contrário. O que é o contrário de ter que abduzir? Para você lembrar, é só lembrar de AB, de abrir. Abdução é abrir, ou seja, é olhar para fora. Então, o lateral ele faz isso. Ele quer fazer você olhar para a direita, então o lateral ele contrai e o que o medial faz? Então, o medial faz a adução. Eu vou botar aqui, tá? Nasal, fica mais didático. E aqui, temporal, tá? A direção que ele contrai para levar o olho, certinho? E aí vamos lá. Qual a função principal do reto superior? É a elevação. Essa aqui é a função principal dele. E qual é a principal do irmão dele, o inferior? Depressão, olhar para baixo. Perfeito. Aqui, ó, olhar para cima e olhar para baixo. Perfeito, perfeito. Esse é o raciocínio. Por que esse raciocínio é importante? Porque a gente está falando da ação principal.
Só que aí, esses músculos aqui, eles têm ações secundárias. A gente vai falar delas daqui a pouco, tá? Então vamos lá. Oblíquo superior. Cuidado com isso aqui, amiga. Cuidado. Qual a ação principal? Eu já te dei um spoiler que a secundária é fazer elevação e depressão. Agora, a principal dos oblíquos. Fala para mim, oblíquo superior. Intorção. Perfeito. Essa é a função principal dele. Ele tem que fazer intorção, tá? Ou seja, para dentro. E o inferior faz o quê? Extorsão, para fora. Certo? Então, in, out. Dentro, fora. Aí, quando a gente vai para a ação secundária, vou começar agora de baixo para cima. O oblíquo superior, você também já lembrou. Ele ajuda o que? A descer, concorda? Então, na função secundária, a gente vai ter o que aqui? Depressão. Vai fazer olhar para baixo. E o inferior, perfeita elevação. Por quê? Porque é a função secundária. Ou seja, depois dele ajudar na intorção ou na extorsão, ele vai ajudar nas outras coisas. Tá? Se você quiser fixar, o que você pode fazer? Você pode pegar o superior daqui e lembrar do superior de cá. E aí, na função secundária do reto superior, basta você olhar para a primária do oblíquo irmão dele, o oblíquo superior. Então vai ser o que aqui? Intorção. Ou seja, superior com superior, você pega a intorção aqui, e bota para cá. Fica massa, né? Então, a mesma coisa você faz, inferior, agora eu vou botar aqui verdinho, inferior com inferior, vai fazer o quê? Extorsão. Perfeito. Função terciária ou ação terciária, a gente vai ter também só daqui para baixo. Uma forma de te ajudar a fixar é os dois retos ajudam a trazer para o nariz e os dois oblíquos ajudam a levar para fora. Então, os dois retos vão fazer adução. Isso. E os dois oblíquos vão ajudar a levar para fora, a abrir, fazer abdução. Então, parece que é um assunto pequeno, mas quando a gente fala de motilidade, amiga, a gente tem que abstrair muito. Porque a gente vai falar de músculo. Aí, dito isso aqui, a gente vai ter que lembrar de inervação. Tá? A gente vai ter que lembrar que, por exemplo, o oblíquo superior ele é inervado pelo nervo troclear. E aí vai ter vários outros que vão ser do oculomotor e um deles do abducente. Então, tem muita coisa que você vai poder associar. Então, vamos lá. De antemão, eu posso colocar aqui embaixo. Eu acho que fica melhor. Inervado pelo nervo troclear. O que acontece? Vai ter um outro músculo, amiga, que ele é inervado, tá? Pelo nervo abducente, tá? O abducente, ele vai ser o único, que vai ser esse daqui, ele vai ser o único lá ligado ao inervado pelo nervo abducente. E aí, se você quiser gravar, amiga, um aqui é quarto par, outro é sexto par. O resto, amiga, inervado pelo oculomotor. Eu vou até copiar porque aí se torna mais fácil. Se você consegue saber qual inerva o lateral e qual inerva o oblíquo superior, o resto é tudo oculomotor. E aí se torna bem mais fácil. Certo? Então, você dá um enter aqui, oculomotor, e aqui oculomotor. Então, aqui ficou todas as ações dos músculos e todas as suas inervações. Eu acredito muito que agora fica até mais fácil. Por quê, amiga? Pensa comigo. Digamos que exista uma pergunta que fala assim, tá, nas versões, caso haja hiperfunção olhando para a direita, ou seja, uma destroversão, e existe uma hiperfunção, qual músculo está em hipo? E essa hipo é inervada por qual nervo? Ou seja, começa a mexer com sua cabeça. Aí você, meu Deus, e agora? E aí você vai construindo quebra-cabeça. Se a hiperfunção está para olhar para a direita, significa que o reto lateral está trabalhando mais. Então o medial está em hipo. Quem inerva o reto medial? O oculomotor. Então há a possibilidade de qual nervo está com problema? O oculomotor. Então assim você começa, amiga, a construir um raciocínio que vai te levar a responder com tranquilidade, sem você ficar desesperada. Então vamos lá. Capa. Primeira coisa, então, o que o capa avalia? Então vamos lá. É um teste monocular. Já vou até botar isso aqui, amiga. Então, tem pessoas que pedem para o paciente segurar um oclusor de forma externa. Sabe, amiga? Tipo, segurando a própria pessoa. Tem pessoas que montam a caixa de prova. Tem pessoas que preferem na caixa de prova porque
É mais cômodo, bota um óculosinho lá e tal. Então assim, amiga, você faz do jeito que você achar melhor, tá? Fica tranquila quanto a isso. Então, ele é um teste mono no qual iluminamos o olho para verificar o reflexo que aparece na córnea. Bom, o teste em si é esse, tá? Então vamos lá. Protocolo. Feito a 40 centímetros. Feito a 40 centímetros, se não me engano é isso daí, tá? Um olho ocluído. Usando lanterna ou transiluminador. Protocolo do capa, certo? Fica a 40 centímetros, oclui um lado, joga o transiluminador, amiga, a luzinha e vê o reflexo, tá? Então vamos lá, para as formas de anotação. Vamos lá, forma de anotação. Se tiver centralizado, ou seja, amiga, reflexozinho no meio da pupila, você vai botar lá um zerinho ou o zero, provavelmente dito mesmo, assim, ó, o algarismo, tá? E aí, caso ele esteja positivo, na verdade, eu vou escrever melhor assim, ó, botar nasalizado, não, botar nasal, né? Vai ser um capazinho positivo, e se for temporal, um capazinho negativo. E aí aqui eu faço alguns comentários para você, amiga. Geralmente vai dar ou nasal ou centralizado. Isso acontece porque isso difícil, é muito difícil. Por quê? Porque geralmente a fóvea da gente, ela já é um pouquinho mais para temporal. Então, como ela já é um pouquinho mais para temporal, o reflexo naturalmente vai ficar mais para nasal. Você concorda comigo que caso o capa ele dê negativo, a gente pode ter um problema na localização da fóvea? A localização original dela? Aí é que entra, amiga. Posso botar até aqui em parênteses, ó. Um dos motivos que pode causar um capa temporal é a fóvea ectópica. Ou seja, ela está no lugar que não deveria. E aí tem outra, amiga, que pode acontecer, tá? Que é altas miopias. Altas miopias, a gente sabe que tem sempre altas miopias, eu estou falando de altas, amigas, já que passa de -7, aquelas altas mesmo, miopias maiores. Sim. A gente tem miopias que causam alterações no fundo do olho. Tá? Então, como a gente tem essas miopias altas, pode acontecer que dê um capazinho temporal. Esse aqui é o capa, tá? Agora vamos botar o vermelhinho de novo para a gente falar de Hirschberg. Vamos lá. O Hirschberg é um teste, aí aqui cuidado, tá? Ele é binocular. O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar, ó, avaliamos nesse teste o paralelismo entre os eixos visuais para detectar possíveis estrabismos. Então, amiga, e aí como eu tinha te garantido, né, eu ia te colocar o teste, se ele é monobino e o que ele está avaliando. Então, dentro de motilidade ocular, e aí tem muito a ver com a motilidade, amiga, porque se houver um prejuízo nos músculos extrínsecos, com certeza algum estrabismo vai estar manifesto aqui. Né? Então a gente vai ter que tomar esse cuidado. Claro que existe estrabismo que vai ser ligado a dioptrias altas, né? Enfim, mas a gente está falando aqui de músculo, certo? Então, ele nunca está ligado à questão da musculatura. Então, pode acontecer uma alta dioptria. Isso, a alta dioptria, isso, porque a gente pode ter, por exemplo, eu vou dar uma abstraída aqui agora, mas eu vou falar com calma, só para você entender. Por exemplo, existem ambliopias por causa de estrabismo, ou seja, um olho é tão ruim que ele está desviado que deixa ele em ambliopia. Te dei um exemplo. Agora eu vou te dar outro exemplo. Pode ser que eu tenha uma hipermetropia alta, amiga, que quando eu vou olhar para perto, eu induzo uma atropiazinha intermitente por causa do excesso de convergência. Ou seja, nada tem a ver nesse primeiro momento com músculo. Só uma dioptria alta, um alto excesso de convergência, minhas reservas fusionais lá em cima, eu posso ter. Então são várias possibilidades, me entende? Mas nesse momento a gente está falando de Hirschberg, que ele pouco ou nada vai dizer pra gente qual é a causa. Ele só vai dizer assim, ó, ei, campeão, você que é o avaliador, tem um reflexo aqui que está fora do normal. Ele está desviado. Então, pra gente, não necessariamente a gente vai se ater ao que está causando. A gente só vai ver se aquele reflexo está paralelo um ao outro ou não. Entende? Claro que quando você for fazer a refração, vai que você acha lá mais 8 de hipermetropia. Fala, caramba, faz a reserva fusional
pum, a reserva fusional para convergir lá em cima, assim, opa. Aí você testa o converteste de 20, puf, por exemplo, uma endotropia intermitente. Você fala, ih, rapaz, será que é muscular isso aqui mesmo? Acho que não, acho que é por causa da refração. Então, existem outras possibilidades, entende? Mas aqui pra gente, amigo, ó, vai avaliar o paralelismo. Ó, foca nisso aqui, tá? Ou seja, no teu olhar clínico, você vai ter que olhar justamente para os dois lados e compará-los, certo? Tranquilo? Então, esse é o foco, comparar. Então, vamos lá. Vamos fazer igual fizemos aqui, ó, protocolo. Vou botar de verdinho também. Vou botar de azul agora. Então, qual o protocolo? Pode ser que depois vira ficha, tá? Protocolo. Aqui, amiga, a gente utiliza diferente, né, do capa, a gente utiliza a iluminação no septo, tá? Então, ó, distância, novamente, tá? Vou falar 40, mas você pode encontrar em algum material, amiga, ou 40 ou 50, tá? 40 centímetros. Ilumina o septo nasal. Ou seja, amiga, é muito importante você iluminar o septo, porque você consegue fazer com que a luz chegue nos dois lados. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Para que você consiga comparar. Pronto, aí é que tá. Você chegou onde eu queria. Antes de continuar com o protocolo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, amiga. Porque o que acontece? E você falou de 7 e 15, está falando de graus, correto? Então, Sim. pensa comigo. Vamos supor que no olho direito ele está desviado a 15 graus. Só que quando você vai olhar o esquerdo, ele também está a 15 graus para o outro lado. Aí a pergunta é, o Hirschberg, no fim das contas, está centrado ou não? Deu um nó, não deu? Deu um nó? Aí eu vou desatar esse nó. Se, amiga, pensa comigo, tá? Se o Hirschberg... Poxa, eu precisava desenhar isso aqui. Mas peraí, eu acho que eu consigo. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma bolinha aqui. Mas só para... Se eu não conseguir botar uma bolinha aqui, amiga, talvez eu consiga, deixa eu ver. Se eu não conseguir, não tem problema. Eu vou inserir. Cadê? Formas. Ah, acho que eu consigo. Pronto, uma bolinha aqui. Deixa eu ver se eu jogo aqui. Peraí. Opa. Pronto, eu vou colocar aqui essas duas bolinhas, amiga, para ficar fácil, tá? De você visualizar, embora ela ficar totalmente desproporcional. Mas enfim. Vamos supor que isso aí, amiga, que você tá vendo, seja a pupila, tá? Toda essa área aqui seja a pupila, tá bom? A pergunta que não quer calar. Esse Hirschberg está centrado ou não? A resposta é está centrado. E aí você... É por isso que eu preciso, amiga, que você tome muito cuidado. Um em relação ao outro, eles estão o quê? Equivalentes. Iguais. Então, exato. O que você precisa aqui é avaliar se eles são equidistantes. Ou seja, se o lugar que esse aqui ocupa no olho de cá é equivalente ao de lá. Você conseguiu visualizar agora onde eu quero chegar? Agora vamos lá. Pensa comigo, hein? Pensa comigo. Digamos que esse tá aqui e esse tá aqui, ó. Aí te pergunto, tá centrado agora? Não. Não tá. Por quê? Porque só estaria se eles fossem o que é equivalente, só se esse tivesse mais pra cá. Entendi. De acordo? Então, ó, vamos supor que agora ele tá um pouquinho para aqui, só que do outro lado, amigo, ele tá igual, ó. Ele também tá um pouquinho para aqui. Aí a pergunta é, tá centrado isso aqui? Tá centrado. Tá. Então, por favor, te imploro, te rogo, não pense que centrado é estar no meio, amiga. Não pense isso. Porque muita gente, rapaz, o que tem de gente tomando pau nisso aqui? Eles acham que tem que estar no meio. Centrado é centrado. Pronto. Estaria... Ou seja, qual é o parâmetro de descentração? É um estar ou centrado, ou um pouquinho para o lado para o outro, e o outro está grotescamente separado. Entende? Então, tanto pode ser aqui, centradinho, bonitinho. Aí, nesse caso, nós trabalhamos a nomenclatura, né, no caso, a forma de anotação, exclusivamente com o que está descentrado. O que nós vamos fazer aqui, amiga? A gente vai escrever assim, ó, Hirschberg descentrado. Então, ou seja, eu já coloquei aqui que é descentrado. Aí eu boto, tá descentrado para onde? Justamente essa daqui. Você não fala do olho bom, você só informa aonde está. E aqui vai um bizu magnífico que ajuda a você facilitar muito sua vida, amiga. Que bizu é esse? O reflexo
sempre, sempre para sempre e sempre estará ao contrário do desvio. Aqui você consegue lembrar do capa. Capa, a FOV está para um lado, o reflexo está para o outro. Aqui é um princípio parecido. Então vamos lá, amiga. Que desvio tem essa pessoa nesse olho esquerdo? Pensa comigo. O reflexo é contrário ao desvio. Esse olho está desviando para onde? Exo. Essa pessoa tem uma exo. E se tem uma exo, amiga, é uma exoforia ou tropia? Uma tropia. Perfeito. Porém, não é pelo prisma. É pelo quê? É por você estar permitindo a binocularidade e o desvio já está manifesto. Não é pelos prismas, tá? Tranquilo? Você pode ter uma tropia com prisma pequenininho. Ela pode ter uma intermitência. Mas aqui, amigo, os dois olhos estão abertos. Lembra o Hirschberg? Ele é o quê? Ele é bino. Tá? Vou até botar aqui, ó. Binocular. Ou seja, aqui você já sabe que é uma exotropia e você já tem uma ideia de quantos prismas vai ser. Certinho, amiga? Então, olha quanta coisa a gente tem que falar de motilidade, né? Então, por isso que eu não gosto de negligenciar tudo isso aqui. Com certeza, amiga, porque no cover, o cover tem que dialogar com isso aqui. O cover tem que bater. Agora, lembre-se, repito aqui, tá? Olhe a distância de trabalho. Nós estamos falando de 40 centímetros. Então, em 40, a visão de longe, aí depois você faz a 40 e faz a 20. Então, você não pode se assustar se o seu paciente na visão de longe não tiver nada. Pode acontecer. Na visão de longe ele não tem entropia, não mexe. Então, você tem que confiar no seu teste. Só que se o seu Hirschberg já dá uma tropia a 40, o cover a 40 tem que dar também, amiga. Não tem jeito. Tem que dar o mesmo Tem que dialogar. Tem que, a não ser... a não ser, repito, a não ser que seja uma intermitência. Aí hora pode aparecer, hora pode não aparecer. Mas, entende? Mas nesse caso aqui a gente está tratando que já está ali visível. Então, se já está visível, quando você for para o cover, amiga, vai dar atropia lá. Certo? Então, quando você se deparar com uma pessoa assim, não tenha nem medo, amiga. Nem se preocupe. Você fala, opa, eu já vi um Hirschberg descentrado, cover test me aguarde. Lá eu descubro quantos prismas ele tem. Então, quando você fizer o cover, aí você vai meio que só para confirmar, amigo, entende? Você vai para confirmar, certo? Certo. Isso ocorre também quando você for tratar de hipo e hiperforias ou tropias. Então, isso aqui, amiga, poderia ser um reflexozinho para cima. E o princípio é o mesmo, amiga. É difícil de você visualizar sozinha. Ela geralmente está associada com outros, digamos assim, com outros desvios, por exemplo. A pessoa já faz uma endo, mas também faz uma endo associada a uma hiper. Sempre contrário ao desvio. Então, aqui você tem duas formas de raciocinar. A forma 1, observar onde está o reflexo e saber que o desvio é contra ele, ou seja, o reflexo está embaixo, é hiper. Ou você pode só lembrar que reflexos e desvio, eles são contrapostos. Um está de um lado, o outro está do outro. Que é gravar isso aqui, né? Essa frasezinha para tatuar. Ou seja, reflexo e contrário ao desvio. Então, pensa comigo, amiga. Nesse nosso exemplo aqui, agora esquecendo o celular. Se o meu reflexo está em cima, que desvio que a pessoa tem? Então é hipo, concorda? Uma hipo seria uma hiper. Exato, ou seja, se o reflexo está em cima, o desvio está para baixo, hipotropia, certo? A forma de anotação, você já viu. Isso aqui se aplica, amiga, a qualquer um lado. Ah, Christian, podia ser o direito? Pode. Podia ser 45 graus, 90 prismas? Pode ser qualquer um. Tudo isso vai ser na dinâmica do seu paciente do dia a dia. Você vai chegar lá e aí sim você vai ver qual é o tipo. E aí assim, amiga, tem um bisuzinho, tá? Que geralmente eu utilizo e eu gosto muito, tá? Que é o quê? Vou até escrever isso aqui. Esse bisuzinho é, se estiver entre, vou até escrever aqui, tá? Vou até botar para cá. Se o reflexo estiver entre o meio da pupila e a borda, ou seja, entre o meio da pupila e a borda da própria pupila, amiga, ou seja, entre o meio e a borda, pra gente, é 7 graus. Então ficou errado aqui. Se o reflexo
estiver entre a borda, ou na verdade, em cima da borda da pupila, pra gente é o que, amiga? 15. Eu vou botar, que a gente arredonda pra 15. Mas onde eu quero chegar? Eu vou até botar outra bolinha aqui embaixo daqui a pouco. Mas ó, entre o meio da pupila e a borda da pupila, 7. Aí você dobra essa distância, vai para a borda da pupila, 15. Ficou mais tranquilo de visualizar? Se o reflexo estiver entre a borda da pupila e a borda da íris, aí agora vai ser o quê? Vai ser dobrar a distância, concorda? Ou seja, agora você vai para 30. 30. E se o reflexo estiver na borda da íris, é igual a quê, amiga? 45 graus. Quase. Então vamos lá, pegando aqui o nosso... Opa, cadê inserir formas? Pronto, vou botar o nosso olhinho aqui de novo. Então, amiga, pra gente aqui, mesma coisa. Deixa eu usar agora esse daqui. Ó, você concorda comigo, amiga, que aqui é o meio da pupila e aqui é a borda da pupila? Concorda comigo? Então vamos lá. Um reflexo aqui tem quantos graus? 7. Perfeito. Ou seja, tá entre, do jeito que eu falei aqui, ó, entre o meio da pupila e a borda. Fiz o desenho para visualizar melhor. Mas tá vendo aqui, amigo, ó, na borda da pupila gigantesca seria o quê? 15. E supondo que exista uma íris feiona aqui ao redor, meu desenho maravilhoso, se tivesse, amiga, na verdade eu vou ter que tirar tudo aqui. Se agora, na minha íris ridícula, tivesse aqui, amiga, ou seja, tá entre a borda da pupila e a borda da íris. Então, ó, 30. E se tivesse aqui, na borda da íris, seria 45. Então, amiga, esse bisuzinho eu geralmente utilizo porque às vezes a pessoa, ela esquece, meu Deus, quanto que é 7, quanto que é 30. Tem outro bizu, tá? Eu vou botar aqui, né? Assim, eu acho que pode te ajudar, mas é muito subjetivo. Qual é esse bizu? Ó? Significa que 1 milímetro é igual a 7 graus. Ou seja, se você tiver um olho maravilhosamente aguçado e conseguir, né, visualizar que esse reflexo está a 1 milímetro de centrado para qualquer lado, aí você tem 7 graus. E ao passo que se você vai ter 14 ou 15, se for quanto de descentração? 2. 2, 14. Isso, ou seja, é a relação que tem de graus com o milímetro. E aí, amiga, a física por trás disso ela é um pouco mais complexa, porque é o ângulo formado entre a fóvea e o que a pessoa está enxergando, e aí a cada descentração dessa dá esse grau. Enfim, não quero deixar você maluca, né? Quero deixar você doida. Mas enfim, vamos lá. Então o que acontece, amiga? Esse bisuzinho dos milímetros é porque, assim, em último caso, você fala assim, meu Deus, não estou conseguindo quantificar. Porque, assim, amiga, ó, vou falar uma coisa para você, que às vezes nós somos ensinados a ver o nosso sistema visual, amiga, como uma coisa engessada. Tem que dar 7 ou tem que dar 14. E imagina que dá 1,5 milímetros de centração. E aí, faz como? Você entende? Então, essas quantificações, elas inevitavelmente são subjetivas. O importante, amiga, além do protocolo, né? Que, repito, binocular, distância de 40, ilumina o septo para verificar o que, amiga? O paralelismo. Não esquece disso, tá? Tá certo? São, amiga, você já viu também como é. Agora, uma coisa importante, tá? Aqui já dá para você a ideia do que, amiga? Da direção do desvio. Por isso que eu botei aqui, ó, exotropia em parêntese. Por quê? Porque isso aqui você já leva para o cover. Então, o que acontece? Aqui ele já te dá uma ideia da direção do desvio que você não pode, sob hipótese alguma, fazer lá no cover algo diferente disso. Imagina, você chega lá no cover a 40, dá uma Endor. Aí você precisa tomar cuidado, amiga, porque dos dois, ou você errou o seu Rishberg, ou você errou o seu cover. Algum dos dois você errou. E aí vai ser importante, na hora de você, antes de entregar a sua ficha, verificar isso. Você fala, rapaz, deixa eu fazer uma revisão rápida aqui. Meu Rishberg deu exotropia. Massa, deixa eu ver meu cover. Meu cover deu exo também. Ótimo. Então aí, nesse momento, você consegue já ver se está tudo certinho. Entendeu? Entendi. Então, Rishberg... E outra coisa, amiga. Não esquece, o reflexo pode estar para cima ou para baixo também, tá? Então, tanto você pode ter
tropias e forias na horizontal, quanto você pode ter também na vertical. Mesma coisa, amiga. Richenberg descentrado, aí você pode escrever ou superior, tá? Ou inferior. Então, imagine que você pode escrever assim, ó, Richenberg descentrado. Aí, se você não quiser botar superior ou inferior, você pode botar para cima ou para baixo. Tem que divulgar, escrever aqui para onde está esse reflexo. Você não pode, sob hipótese nenhuma, deixar o reflexo de lado. Entende? Porque vamos supor que é uma hiper, ou seja, para cima. Hiper, o desvio, hiper. Aí o reflexo estaria onde? O reflexo estaria embaixo. Então você teria que escrever. Vamos supor que fosse nesse olho esquerdo. Então, Richenberg descentrado, inferior, olho esquerdo. Vamos supor que fosse 15 graus. 15 graus, 30 prismas. Aí eu botava entre parênteses só para eu levar para o cover. Eu ia botar o quê? Hipertropia, olho esquerdo. Por quê? Porque o reflexo está embaixo, o desvio está onde? Está em cima. Certo? Desvios verticais. Vamos falar um pouquinho sobre verticais. O que acontece, amiga? Você vai ter que tomar alguns cuidados com desvios verticais. Por quê? Porque a forma de anotação... Vamos dar um exemplo, tá? Vamos exemplificar aqui com uma... aleatoriamente, vou escolher uma hipotropia. Então vamos falar de uma hipotropia. Se é hipotropia, amiga, nós precisamos dizer qual é o olho. Sim, direito. Olho Pronto, direito. então vamos supor que seja olho direito, tá? Se aparece nos dois, a gente botaria alternante, por exemplo. Mas vamos supor que aqui nós temos uma hipotropia no olho direito. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu faço é: o reflexo estará para que direção? O desvio é para baixo, é uma hipo. O reflexo estará ao contrário dele. O reflexo vai estar em cima. Certinho? Vamos anotar junto aqui? Então vamos lá, vamos anotar ele aqui. Como seria a forma de anotação? Aí tem que tomar alguns cuidados. O cuidado é: qual olho está com atropia? No nosso caso é o direito, certo? Olho direito. Então a gente já sabe que DT. D tem entropia. Certinho? Agora, Certo. a gente vai botar uma barra e um E. O que significa essa barra e esse E? A barra, amiga, significa para nós a linha média do olho. Ou seja, qual olho está acima da linha média? O que está com atropia, correto? Então, para nós, a anotação seria DT barra E, 30 prismas. Você entendeu isso? Por que ele ficou do lado de cada barra? Porque ele está acima. Certinho? Agora vamos dar um exemplo com o olho esquerdo. Vamos dar um exemplo, tá? Hipotropia. Vamos botar uma hipo, né? Pode ser? Vamos botar uma hipotropia do... vamos botar o olho esquerdo agora. Então, como que seria essa anotação, amiga? Primeiro de tudo, quem tá com atropia? Olho esquerdo. Certo? O esquerdo tem uma atropia. O esquerdo está com atropia, então a gente bota ET barra D. E aí vamos supor que seja lá 15 prismas, né? 7 graus, pronto. Então, o que você tem que interpretar disso, amiga? Que o olho esquerdo está com atropia, ou seja, ele está desviado. Nesse nosso caso aqui, pense comigo, tá? Pense comigo aqui. Nesse nosso caso, e eu acabei de verificar que existe um erro. Qual é o erro? Aqui é a linha média. E à esquerda da linha média que está em cima. Então, para nós, aqui, seria o contrário. Seria o D acima da linha média, barra ET. Certo? Tranquilo? Vamos refazer aqui esse exemplo aqui. Ó. Vamos lá. Hipotropia, só que agora do direito, certo? Vamos usar aqui esse exemplo aqui. Ó. Então, hipotropia, olho direito. Como que a gente anota isso, amiga? Vamos lá. Quem está com atropia? Direita ou esquerda? O D está com atropia, de acordo? Então, D está com atropia. Só que eu já acabei de te falar que fica do lado esquerdo aquele que está acima da linha média do olho. Ou seja, quem está acima é o D ou é o E? Só quero que você analise o seguinte. Ao lado, ó, tá vendo que tem uma barrinha aqui, amiga, que eu acabei de selecionar? Tá vendo essa barrinha? Ao lado esquerdo dessa barrinha, onde eu estou com o mouse aqui agora, é o olho que fica em cima. E do lado de cada barrinha é o olho que fica embaixo. Certinho? Bisuzão, ó.
Na anotação das hiper ou hipotropias, o que está do lado esquerdo da barrinha, vou botar aqui, tá? É o que fica em cima. Eu botei entre aspas bem em cima, amiga, porque às vezes só está no meio mesmo, só está centralizado, tá? Então toma cuidado com isso. É o que fica em cima e o que está do lado direito da barrinha é o que está embaixo. E aí, amiga, toma cuidado, porque às vezes não está embaixo, às vezes está só no meio, tá? Então, bisuzão para a forma de anotação esse aqui, viu? Não pode esquecer, tá? Ou seja, nesse nosso exemplo, amiga, E barra significa o quê? Que o olho esquerdo está mais para cima. DT significa que o direito está mais para baixo, que está em entropia. Entendeu? Pense comigo, tá? Às vezes, o olho que está em cima pode estar com entropia. No caso, por exemplo, aqui da hipertropia. Se ele está para cima, ele vai ser o dono da atropia. Então, o T vai estar junto com ele aqui, ó. Só que às vezes pode ser uma hipo. E o T de tropia pode estar do outro lado da barrinha, do lado de cá, porque está abaixo, é uma hipo. Então você vai ter que tomar alguns cuidados em relação a isso. Mas cuidados simples.